Bom, primeiro indicador que eu quero comentar com vocês é o chamado produto potencial ou PIB potencial. O que seria isso? Esse produto ele indica a capacidade máxima de produção do país, ou como nós chamamos, indica a capacidade instalada de produção de determinada economia. Uma terceira forma de dizer é como se nós pegássemos tudo aquilo que tem de instalações, de máquinas, equipamentos e também o total da população que deseja trabalhar e mensurássemos a quantidade total de produtos que o Brasil conseguisse produzir. Esse é o produto potencial. E aí nós comparamos o produto potencial com o PIB realizado. O PIB realizado é o PIB que foi realizado de fato e depois foi mensurado pelo IBGE, tá bom? E nós comparamos as duas coisas, veja. Eu posso ter a situação em que o PIB realizado é maior que o potencial, que ele é igual e que ele é menor do que o potencial. Vamos ver um pouquinho de cada um. Olha lá. O PIB realizado, quando ele é maior que o potencial, significa que a economia está crescendo num ritmo tão acelerado que ela ultrapassa por momentos esporádicos, né, curtos, mas ela ultrapassa a capacidade total de produção da sociedade. Professor, mas se o PIB potencial é o total que nós podemos produzir utilizando todos os fatores de produção que estão ao nosso dispor, como que eu consigo produzir mais do que isso? Já não está no total, no máximo possível? Sim, está no máximo possível, utilizando os fatores de produção de forma natural, né? Entretanto, nós podemos dobrar, por exemplo, a carga horária dos mesmos trabalhadores que já estão trabalhando na economia. Por exemplo, você pode ter o trabalhador que trabalha numa fábrica, num período matutino, e que percebe que a renda aumentou um pouquinho, que o salário está melhor, ele fala, vou aproveitar, vou trabalhar mais um pouco. E ele vai trabalhar numa outra fábrica à noite, por exemplo, ou à tarde. Né? Ou os trabalhadores de uma mesma empresa que estão agora fazendo hora extra. Né? Então, por um curto momento ali, que o salário está justificando isso, os trabalhadores topam trabalhar mais do que normalmente eles trabalhariam, e em função disso nós conseguimos produzir mais do que a capacidade originalmente instalada. Tá bom? Qual é a consequência disso? Primeiro que estamos em crescimento. Né? Isso é uma coisa que nós conseguimos perceber. Se o PIB está maior do que o que nós podemos produzir numa situação normal, significa que a economia está em crescimento. Entretanto, como nós estamos produzindo acima do nosso potencial, nós estamos, como eu já disse, aumentando a renda dos trabalhadores, aumentando os gastos com salário, com pagamento de salário, com remuneração do fator de produção trabalho. Isso significa que o custo de produção vai ampliar. Como o custo de produção aumentou, a inflação também vai aumentar. Então, em situações que nós temos o PIB realizado maior que o PIB potencial, nós teremos uma inflação. E quando o PIB realizado é igual ao potencial? Essa é a situação ideal. Por quê? Porque aqui nós não teremos desemprego e nem inflação. Entretanto, vocês verão ao longo do nosso curso de economia como um todo, mas também na nossa disciplina, que essa situação é uma situação esporádica, ela não ocorre a todo tempo, ela ocorre em momentos específicos da nossa história. Né? E, em síntese, como eu já disse, ela indica que todos os trabalhadores estão empregados, todos os fatores de produção, máquinas, equipamentos, instalações também estão sendo empregadas, sem excesso nenhum. E, por fim, nós temos a situação em que o PIB realizado é menor do que o PIB potencial. Nesse caso, como pode ser óbvio para vocês, nós temos em que a conclusão de que os fatores de produção não estão sendo utilizados em sua total potencialidade. Então, em outras palavras, nós temos instalações que não estão sendo utilizadas, máquinas que não estão sendo utilizadas e, o mais grave, trabalhadores que estão desempregados. Com essas comparações, nós podemos incluir mais 3 conceitos. O conceito de expansão econômica, quando uma economia está expandindo o PIB realizado, ela apresenta uma variação ascendente. Então, quando o PIB está caminhando, o PIB realizado, está caminhando em direção ascendente, né, até atingir ali o PIB potencial, nós temos uma economia em expansão. Quando, ao contrário, o PIB começa a cair, né, a diminuir, o PIB realizado começa a diminuir e ficar cada vez mais distante do PIB potencial,
nós temos o que nós chamamos de recessão. Uma recessão ela é considerada dessa forma quando ela passa, essa queda do PIB passa de 2 trimestres consecutivos. Tá? E depressão é o que nós rotineiramente chamamos de crise, e ela é conhecida como depressão quando a recessão, né, é tida como profunda. O que seria uma recessão profunda? Quando a recessão passa a atingir um ano, né, 4 trimestres consecutivos, por exemplo. Ou quando são poucos trimestres, mas a queda é acentuada, sei lá, 5, 10, 15, 20%, né, no total do trimestre. Tá? Então isso seria uma depressão, uma crise econômica. Aqui eu tenho alguns dados, olha só. Esse gráfico, ele traz em azul o produto potencial e em laranjado o produto realizado, ou como ele chama aqui de efetivo. São dados do IPEA, tá? E do DIMAC. São dados trimestrais que vão até o quarto trimestre de 2020, aqui não coube aqui, mas vai até o quarto trimestre de 2020, e eles estão em percentual, né? Na verdade é um índice com base em 2010. Se eu não me engano, primeiro trimestre de 2010, estaria bem aqui, né? Aqui equivale a 100%, tá? Então esse valor de 110%, ele é comparado, ele adicionou 10%, na verdade, em relação a 2010, tá bom? Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Como eu disse, em azul tem um produto potencial. Então, o máximo que nossa economia poderia produzir em primeiro trimestre de 2093 era isso aqui, tá? Em azul. E o que ela de fato produziu é o que está em laranjado. E existe um hiato aqui, tá vendo? Uma diferença aqui. Essa diferença está me dizendo que a economia naquele período de 93 ela estava operando abaixo de tudo aquilo que ela poderia produzir. Em outras palavras, eu tinha desemprego de fatores de produção. Já aqui, ó, em meados de 94 para 95, ó, aqui eu já tenho um hiato positivo, porque ele está acima do produto potencial. Se ele está acima, significa que eu tenho aqui inflação, certo? Porque eu estou produzindo mais do que a minha capacidade natural de produção. Vamos vir aqui, ó, mais para o final do período, né? Mais aqui 2020 e tal, que é onde nós estamos. Vejam que ao longo dos anos, o produto realizado ele foi oscilando ao redor do produto potencial. Teve aqui uma queda, né, mais acentuada, mas depois voltou. Né? Até que em 2014, meados de 2014, nós tivemos uma queda profunda. Né? Essa queda profunda vai até ali mais ou menos 2015, 2016. E depois a curva do PIB realizado ele volta a se aproximar timidamente do produto potencial, até que em 2020 nós temos uma coisa chamada pandemia Covid-19 e essa curvinha volta a decair e uma queda como nós nunca vimos na série de 93 para cá. Tá bom? Então veja, nós poderíamos fazer uma análise para cada situação dessa aqui, né? Cada ponto desse aqui. Outra coisa que vocês podem observar é que os pontos em que a curva azul cruza com a curva alaranjada, ou seja, em que o PIB potencial é igual ao PIB realizado, ao PIB efetivo, são poucos, né? Então, portanto, esse equilíbrio aí de produto potencial e produto efetivo, ele ocorre de forma esporádica, não é sempre, tá bom? Lembra que eu falei de ato, né? Esse ato nós podemos separar só a diferença aqui, ó, deixa eu voltar para ficar claro. Só essa diferença entre o produto potencial e o realizado. E posso separar, pegar só essa informação e colocá-la no gráfico. Olha só, lembra aquela queda no início lá? Ó, olha aqui, 4%, né, o hiato. Uma alta depois de 2%, e aqui eu tenho uma queda no final, ó, de 13%. Veja que, né, que 2020 de fato foi um ano atípico. E já aplicando o que nós aprendemos, em 2020 nós tivemos um aumento do desemprego do total de fatores de produção, capital e trabalho. Tá bom? Certo, vamos passar para o produto interno líquido. Então eu vou pegar o PIB que eu calculei e diminuir a depreciação dele. Lembra que nós falamos de depreciação lá na ótica da renda? O que é depreciação? Ela é o desgaste anual, né, ou melhor, desgaste periódico que os ativos imobilizados sofrem durante o processo de produção. Quais são os ativos imobilizados? Máquinas, equipamentos e por aí vai.
São todos aqueles produtos que são utilizados num processo produtivo, mas que não findam a sua vida no primeiro uso deles. Então, por exemplo, a máquina, você compra uma máquina e ela vai durar 5, 10, 20, 30 anos. E a cada período que você vai utilizando, ela vai se desgastando, e é esse desgaste periódico que nós chamamos de depreciação. Tá bom? Veja, um insumo, né, que é um produto que perde totalmente seu valor no primeiro uso, ele transfere 100% do seu valor ao produto final. Não foi isso que nós vimos? Né? Então, lá no nosso exemplo H, da economia H, o trigo, né, a fazenda de trigo, quando produzia o trigo, ela produzia R$1.000 de trigo, mas o valor do trigo final era de 1.500, porque ele estava somando também o valor dos insumos, certo? Com as máquinas e equipamentos, vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que, como ela dura mais de um período, vários períodos, ela não adiciona 100% do seu valor no produto final, mas sim só aquele percentual que ela desgasta, que é a depreciação, tá bom? Então, ó, ao fim da vida útil dessas máquinas e equipamentos, o total do valor foi transferido, concorda comigo? O insumo ele passa o total do valor para o produto final, por quê? Porque ele foi totalmente desgastado. A máquina e equipamento, elas também vão ter o total do seu valor transferido para os produtos, mas quando? Quando passar ali os 10 anos da sua vida útil, por exemplo, aí sim nós consideramos que ela passou todo o valor, o seu valor, né, para os produtos. Não para um período, não para um produto específico, mas para os produtos produzidos ao longo de alguns anos. O que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Quando chega ao fim, essa máquina chega ao fim da sua vida útil, se ela não for reposta, a capacidade de produção da empresa diminui, concorda comigo? Então, se ela produzia 10 mil pães e uma máquina, ela tinha duas máquinas e cada uma produzia 5 mil, quando uma máquina chega ao fim da vida útil e não pode ser mais utilizada, ela deixa essa fábrica de pão, deixa de produzir 10 mil pães e vai produzir somente 5, né, que é da máquina que ainda funciona. Então, a capacidade instalada é reduzida. Para que isso não aconteça, o que os empresários fazem? Eles fazem a reposição do maquinário. E com isso eles conseguem manter, né, realizar aí a manutenção da capacidade instalada. Então, se uma máquina de pão estragou, eu desfaço dela e compro outra, e aí eu mantenho a produção de 10 mil pães. Veja, é importante vocês entenderem esse conceito de depreciação e o impacto que ela tem aí na macroeconomia. Por quê? Porque nós podemos entender a compra de máquinas como investimento, correto? Mas vocês vão ver que o investimento ele está adicionando capacidade instalada na economia, ou no nosso caso aqui na padaria, na empresa. É como se eu já produzisse 10 mil pães e comprasse uma terceira máquina, que permitiria produzir mais 5 mil, logo a produção total seria 15 mil. Eu sairia de uma capacidade instalada de 10 mil pães para uma capacidade de 15 mil. Só que na depreciação eu não estou adicionando capacidade instalada, eu estou realizando a sua manutenção. Estragou uma máquina, eu a repulso. Tá? Então é essa que é a diferença. Então nem toda máquina e equipamento que é comprada na economia representa um investimento, um aumento de capacidade instalada. Né? Uma parte disso pode significar, e de fato significa, a reposição da manutenção ou a garantia da capacidade instalada. Outro indicador, PIB per capita. O PIB per capita, como está aqui em cima, ó, é uma média, tá? É uma média. E essa média, ela tem como objetivo fazer uma síntese do padrão de vida da população e do grau de desenvolvimento econômico dos países. O seu cálculo, como eu disse, é uma média, e essa média é calculada dividindo-se o PIB pela quantidade de população existente nesse país. E ele é utilizado também para comparações internacionais. Porque nós não podemos simplesmente pegar o PIB de um país e comparar com o PIB do outro e para dizer se um é mais desenvolvido ou se cresceu mais que o outro. Por quê? Porque eu posso ter uma economia pequena, que tem um país pequeno, que tem uma população pequena, mas que produziu algo semelhante ao Brasil, que tem uma população grande. Ou você tem uma população enorme como a da China e que produziu um pouco a mais somente que o Brasil. Né? Então veja, é importante considerar a população, porque a população nos dá a quantidade de fatores de produção que nós temos disponíveis. Concorda comigo? Então, se eu tenho uma população menor, eu tenho menos fatores de produção disponível para produção. Né? Logicamente, uma população maior me dá uma quantidade maior de fatores de produção.
Logo, com uma população maior, eu tenho condições de produzir mais, em relação a uma população menor, que eu tenho uma condição menor de produzir mais. Tá bom? Quais críticas são feitas? São várias, né? Mas a principal é essa aqui, as duas principais. Primeiro, quando nós estimamos o produto, nós ignoramos que muitas vezes o crescimento econômico visualizado ali, ele na verdade não é um crescimento, é um resgate, uma recuperação de um período anterior que era de crise. Então nós tivemos uma catástrofe, sei lá, um deslizamento de terra, uma tsunami, uma crise econômica, e nos anos subsequentes nós passamos a recuperar, né? Fazer mais investimentos e recuperar daquelas grandes catástrofes ou crises que passamos. Em outras palavras, de forma resumida, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: nem sempre o crescimento de 10% de um ano para o outro vai ser de fato uma melhoria de condição de vida. Pode ser que nós estamos resgatando daquela crise quando o PIB, sei lá, caiu 10%, 20% e agora nós estamos simplesmente recuperando aquele nível de vida anterior. Um outro ponto que geralmente gera crítica é o seguinte, que o PIB, nós querem usar o PIB per capita para falar de desenvolvimento, padrão de vida, mas acabamos desconsiderando que existe uma coisa chamada desigualdade de renda. Isso vai fazer com que nem toda a população, nem todos os indivíduos recebam de fato aquela média que é calculada e chamada de renda per capita. Suponha, por exemplo, que a renda do Brasil, renda per capita, seja 50 mil reais. Todo brasileiro recebe 50 mil reais? Não. Exatamente porque existe concentração de renda. Veja essa tabela. Ela traz dados do IBGE, do PIB e do PIB per capita entre 95 e 2009. Então, nós temos aqui o PIB e aqui o Produto Interno Bruto, né, o PIB per capita. Na última coluna de cada quadro aí, nós temos a variação anual. Tá? Então, vejam só, a variação anual do PIB aqui, só para dar um exemplo para vocês verem como é importante considerar a per capita. Em 2001, a variação de 2000 para 2001 foi de 1,3% no PIB. Mas quando eu pego o PIB per capita, eu tenho uma queda de 0,2%. Por quê? Porque o aumento do PIB de um ano para o outro não foi suficiente para cobrir o aumento da população. Ou seja, aumentou a população, mas essa população não conseguiu ampliar, né, o PIB para manter, de forma suficiente para manter o PIB per capita do ano anterior, no mesmo nível. Né? Então, embora a PIB per capita possua uma estreita conexão com o nível de desenvolvimento de uma nação, ela não foi feita para mensurar o desenvolvimento. Então, lá naquele primeiro slide, eu disse que ele é utilizado para mensurar o desenvolvimento, mas ele é utilizado como um dos indicadores. Além dele, utiliza-se taxa de alfabetização, mortalidade infantil, expectativa de vida, o IDH como um todo, o índice de Gini, né, que mede a concentração de renda, e vários outros indicadores sociais. Mas nós não podemos simplesmente pegar o PIB per capita e dizer somente por ele que o país é desenvolvido ou não. Nós precisamos pegar ele também, porque ele é importante saber a renda, mas compará-lo com outras variáveis sociais e até em algum ponto ambientais. Certo. Renda nacional bruta. Vejam, enquanto o PIB contabiliza o valor adicionado internamente em um país, ou seja, tudo aquilo que foi produzido no país, independente de quem são os proprietários dos fatores de produção utilizados na produção, né? A RNB, a Renda Nacional Bruta, ela contabiliza o valor adicionado, sim, né? Quer dizer, a renda que foi adicionada ali, gerada por fatores de produção, mas o que interessa aqui é a origem da propriedade dos fatores de produção, tá? Então, o PIB ele vai considerar, olha, PIB brasileiro considera tudo que foi produzido no país, no Brasil, independente da origem do capital, de quem é dono daquele capital que está financiando aquela produção. Já a RNB, ela considera exatamente o contrário, ela considera a origem da propriedade dos fatores de produção, né? E ela não quer saber onde está sendo produzido. Vamos ver isso com mais calma. Pega o exemplo aí da fábrica da Volkswagen. A Volkswagen tem capital alemão, né? Então é uma empresa alemã, mas é uma empresa alemã que atua no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ela tem fábricas no Brasil.
Então, a remuneração paga pelo capital cedido pela sede da Volkswagen lá na Alemanha é enviada para a Alemanha. Então, veja bem, a Alemanha fez um investimento aqui, construiu 2, 3 fábricas da Volkswagen, e ela quer ser ressarcida desse investimento, que é o lucro, né? Então, o lucro e, em alguns casos, o juro. Então, ela vai ser ressarcida. Para ela ser ressarcida, essa remuneração, esse juro e esse lucro, é remetido, é enviado, é transferido para a Alemanha. Logo, este montante que é enviado para a Alemanha, ele vai entrar no cálculo do PIB, por quê? Porque ele é produzido aqui no Brasil, né? Ele é produzido aqui no Brasil, mas ele não vai entrar no RNB brasileiro. Por quê? Porque ele foi enviado para o resto do mundo, enviado para a Alemanha. Veja aqui de forma mais próxima, né? A Alemanha ela enviou os fatores de produção para o Brasil e o Brasil, em troca, enviou a remuneração para a Alemanha. Nesse caso, ó, quando nós calcularmos o PIB dos dois países, no PIB do Brasil vai aparecer a remuneração da Volkswagen. Por que vai aparecer? Porque foi produzido no Brasil. Os carros foram fabricados no Brasil. E não vai aparecer na Alemanha exatamente por esse motivo, porque a produção não foi efetivada lá. A produção foi efetivada no Brasil, então não vai aparecer no PIB da Alemanha. Agora, quando eu falo da renda nacional bruta, isso aí muda. Como foi produzido, os carros foram produzidos no Brasil, mas parte do capital, dos fatores de produção, no caso o capital, de origem alemã, não vai aparecer esse cálculo, esse valor do lucro, não vai aparecer aqui na RNB brasileira, mas vai aparecer na RB alemã. Por quê? Porque ela considera toda a remuneração que foi produzida pelos seus próprios fatores de produção. Veja, para ver se fica um pouquinho mais claro. A ênfase, no caso da renda nacional bruta, está no país de residência dos proprietários de fatores de produção. Então, no caso da Volkswagen, onde residem os proprietários da Volkswagen? Do dinheiro que foi investido aqui no Brasil para a construção das fábricas. Não era na Alemanha? Então, eu vou considerar na renda nacional bruta da Alemanha lá, tá? Ah, professor, mas e do Brasil? Pega a Ambev. A Ambev é uma empresa multinacional brasileira que tem investimentos realizados fora do Brasil. Por exemplo, fábricas na Argentina. Então, parte do lucro que é auferido na Argentina é enviado para o Brasil. Então, esse lucro produzido na Argentina, ele é contabilizado na renda nacional bruta do Brasil, porque ela é de propriedade da Ambev, que é brasileira, tá bom? Qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular o RNB? PIB menos RLE, renda líquida enviada ao exterior, tá? E por fim nós temos o PIB verde. O PIB verde é uma tentativa de aproximação da macroeconomia com as questões ambientais, tá bom? Vejam só, assim como as máquinas e equipamentos depreciam, os bens naturais, né, os recursos naturais, eles também se desgastam ou, em alguns casos, se esgotam. Tá? Vejam que, da mesma forma como as máquinas e equipamentos, ao longo do seu tempo de vida útil, transferem valor para o produto final, os recursos naturais também vão transferir valor, tá, para o produto final. E como eu chamo esse desgaste das máquinas e equipamentos de depreciação, no caso do meio ambiente eu vou chamar de depressão, mas são a mesma coisa, só muda os objetos, tá? O ponto é que muitos desses recursos naturais, quando chega o fim da sua vida útil, você não pode simplesmente substituir por outro, como é feito com máquinas e equipamentos. Alguns desses recursos naturais, então, eles são chamados de alguns desses recursos naturais são chamados de não renováveis, tá bom? E o fato deles não serem renováveis é que tem despertado o interesse da economia para nos mostrar como se dá a relação do crescimento econômico com a disponibilidade dos recursos não renováveis, tá bom? Aqui eu trago para vocês um exemplo da tabela de recursos e usos da água no Brasil, tá? Essa tabela eu tirei lá do IBGE e aqui não deu para aparecer no slide, mas na linha nós temos, né, os fluxos de água, de uso de água e entrada de água no sistema. E aqui nós temos os setores, né, e a quantidade de água que eles utilizam ao longo do ano. Bom, temos outros esforços ao longo do mundo, né, o uso do solo, o uso das florestas, de madeira, de minérios.
né? E assim por diante. Ficamos por aqui, portanto, e na próxima aula falaremos sobre desemprego.